Altura agora para a rubrica A Última Fronteira, com Miguel Gonçalves, o Coordenador Nacional da Sociedade Planetária. Bom dia, Miguel. Bom dia, Cristina. E começamos a nossa viagem com uma galáxia aparentemente, e sublinhamos o aparentemente velha, num universo que é jovem. São notícias que nos chegam do Observatório Europeu do Sul, do ESO, e que junta a tecnologia extraordinária de dois telescópios, o ALMA, a Rede de Radiotelescópios do ALMA, e o Very Large Telescope, o VLT. E o que é que nos conta esta primeira notícia? Bom, conta-nos que nós adoramos fotografias de bebés. E o que é que fizeram estes dois telescópios? Bom, olharam para o universo profundo, longínquo, mais distante, para analisar esta galáxia que nós estamos a ver nesta imagem, neste quadradinho, que tem o nome de A1689ZD1 e que a partir de agora vamos denominá-lo de a nossa galáxia, ou uma espécie de galáxia, e descobriram que esta galáxia é aparentemente muito velha no universo jovem. E porquê é que isto é importante? Porque é que nós adoramos ver fotografias nossas quando somos bebés? Gostamos de ver a evolução ao longo do tempo. E o que os cientistas fizeram foi, olha, nós temos aqui uma fotografia de uma galáxia e esta luz chegou-nos quando o universo era bebê, era um autêntico bebê cósmico, tinha apenas 700 milhões de anos, ou cerca de 5% da idade atual do universo. E porquê é que é tão importante olhar para este tipo de galáxias, ou melhor, para galáxias cuja luz nos chega de um universo ainda muito bebê, para nós tentarmos perceber quais são os mecanismos que dão origem à formação das primeiras estrelas, das origens do próprio universo. E o Very Large Telescope, o VLT, forneceu a distância que estamos desta galáxia, e o ALMA foi à procura de radiação na zona do milímetro, infravermelho, portanto radiação muito fria, e foi em concreto à procura de poeira. E porquê é que a poeira é tão importante? Porque a poeira é o que dá origem mais tarde às estrelas, é o que dá origem mais tarde aos planetas, e portanto, quando nós olhamos para uma galáxia jovem, nós não estamos propriamente à espera de encontrar muita poeira, porque a poeira só aparece, ou as maiores quantidades de poeira só acontecem à medida que a galáxia vai envelhecendo. E o que surpreendeu imenso os cientistas é que quando olharam para esta galáxia jovem, encontraram muita poeira. Mais do que a poeira, encontraram muitos elementos pesados. Em astronomia, elementos pesados é tudo o que seja acima do hélio, portanto o hidrogênio e o hélio são os elementos que compõem grande parte do universo, tudo acima disso é aquilo que os astrónomos chamam metais. E os astrónomos não estavam nada à espera de encontrar uma grande quantidade de metais, elementos mais pesados que o hélio, e tanta poeira nesta galáxia jovem. Isto quer dizer que esta galáxia queria crescer muito rapidamente, porque os cientistas encontraram uma enorme formação estelar nesta galáxia jovem. Ora, isto é absolutamente surpreendente, porque desafia aquilo que nós conhecíamos sobre o aparecimento das primeiras estrelas do universo. Quando nos chegou esta luz desta galáxia, o universo, portanto, estava naqueles 700 milhões de anos, estava no chamado período da reionização, ou seja, precisamente naquele momento-chave da história do universo em que as trevas são derrotadas pela luz. Autenticamente, parece uma coisa de ficção científica, mas não. Foi naquela altura, neste período da reionização, que as primeiras estrelas aparecem e distribuem a luz pelo universo. E, portanto, é absolutamente notável reparar que as primeiras estrelas apareceram muito mais depressa do que aquilo que os cientistas pensavam. E isto é uma notícia interessante, porque vem ao encontro também daquilo que foi uma das notícias muito importantes, muito interessantes. Nós contámos aqui na Última Fronteira no ano passado, em que também o próprio ALMA tinha descoberto num sistema planetário uma formação de planetas muito mais precoce do que aquilo que nós pensávamos. Ou seja, o que nos contam estas histórias do universo, estas descobertas científicas, é que os elementos fundamentais do universo, as primeiras estrelas, os primeiros planetas, aparecem muito mais rapidamente do que aquilo que os cientistas pensavam. E tudo isto é apenas possível devido à extraordinária capacidade tecnológica dos telescópios que nós temos hoje em dia. Miguel, e agora avançamos com o I de Vênus e também a futura exploração do planeta. Confesso que não foi de propósito. No Dia Internacional da Mulher trazemos aqui notícias sobre o único planeta que tem nome de mulher, naqueles planetas do Sistema Solar. E Vênus, porquê Vênus? Porque foi apresentado, na semana que passou, o resultado, algumas investigações com assinatura portuguesa. Estamos a falar de cientistas da Faculdade de Ciências de Lisboa que estão presentes nestas conclusões e que nos mostram um retrato de Vênus que nesta imagem não é totalmente perceptível, mas que é um dos maiores mistérios de Vênus que já ocorre há 5 décadas.
e que é, no fundo, o Y. É uma grande mancha que cobre praticamente todo o disco de Vênus, que nós estamos a ver aqui nestas imagens, que nós já conhecemos há algum tempo e que tem a forma de um Y, e que antes de conhecermos com maior detalhe, enfim, desde a Mariner 10, que nós temos aqui nesta imagem 74, que os cientistas pensavam que aquilo era um amontoado de nuvens que corria, enfim, cujo esse amontoado depois tinha aquela presença de um Y. Mas desde o tempo da Mariner 10 que nós sabemos que aquele Y é muito diferente de todas as estruturas que estão à sua volta. Isto é, aquilo é uma estrutura única que até tem uma velocidade completamente diferente do seu meio envolvente. Ou seja, estamos a falar de uma estrutura que tem personalidade em Vênus. Isto é extremamente importante por uma razão simples. É que nós conhecemos um bocadinho o que é a atmosfera de Vênus e o que é Vênus. Vênus é o planeta mais quente do Sistema Solar. Estamos a falar de uma temperatura global que anda por volta dos 490 graus centígrados. À superfície tem uma pressão atmosférica de cerca de 90 vezes superior à da Terra. E, portanto, é um pequeno inferno, digamos assim, no Sistema Solar. E nós sabemos que que o que contribui para o efeito estufa, para a grande temperatura de Vênus, são esta atmosfera constituída por nuvens extremamente densas, sobretudo constituídas por dióxido de carbono. O que os cientistas descobriram em relação a este Y é que, em primeiro lugar, aquele Y tem um composto orgânico que os cientistas ainda não conhecem muito bem, mas sabem que está associado ao obscurecimento, digamos assim, daquela região, porque é um composto orgânico, um composto químico, aliás, que absorve, sobretudo no campo do ultravioleta. E também sabem outra coisa. O que foi dito nesta investigação foi que aquele Y tem aquela forma por uma razão simples, ou aparentemente simples, agora que já sabemos. É que, ao nível de os ventos, a velocidade dos ventos, a velocidade da atmosfera, digamos assim, entre o Equador e latitudes médias, vamos imaginar que Vênus é como a Terra, entre o Equador e Portugal, ou no fundo ou até a Grã-Bretanha, a velocidade dos ventos, digamos assim, é mais ou menos constante. É a partir de latitudes mais elevadas, vamos fazer outra vez o paralelismo com a Terra, sobretudo da Grã-Bretanha para cima, para os polos, que nós temos velocidades, ou melhor, em que a atmosfera demora muito menos tempo a percorrer, a dar uma volta ao próprio planeta. Isto é importante por uma razão simples, é que nós sabemos que a superfície do planeta, ou melhor, o planeta demora cerca de 243 dias a rodar sobre si próprio. Dito de outra maneira, a duração do dia em Vênus é de cerca de 243 dias terrestres, mas a atmosfera é muitíssimo mais veloz e consegue percorrer todo o planeta em apenas 4 dias. E é esta diferença da velocidade dos ventos que dá origem precisamente àquela forma do Y. E muito rapidamente vamos dar um toque de futuro a Vênus, porque a exploração de Vênus já está a ser pensada e alguns cientistas pensam que é muito mais interessante, se calhar, visitar Vênus, tem condições mais propícias até a uma investigação com tripulação humana do que propriamente Marte. Uma das propostas apresentadas na Agência Espacial Europeia é a chamada Envision, que é apresentada pelo Imperial College de Londres e que basicamente é um órbiter com tecnologia de ponta. Tem radares, tem a capacidade, ou terá a capacidade de ler o campo gravítico de Vênus para perceber o que está por baixo da superfície de Vênus e terá também a capacidade de responder a uma pergunta que é fundamental em Vênus. Ainda hoje em Vênus conseguimos encontrar vulcões ativos? É uma das propostas precisamente desta sonda europeia. Depois, a outra proposta é a proposta da NASA, e que é uma proposta absolutamente louca, que basicamente propõe o envio de Zeppelins, balões enormes para Vênus, podem ser depois tripulados numa segunda fase, e esses dirigíveis, digamos assim, em Vênus, podem ter cerca de 130 metros de comprimento. É uma proposta também para estudar a alta atmosfera de Vênus, cerca de 50 km acima da superfície. Muito bem. Miguel, terminamos com essa proposta. Até ao próximo domingo.